Pessoal, vamos a mais uma aula aí resolvendo exercícios, tá? Então nós temos aqui uma tabela que vai nos apoiar aí no dimensionamento dos circuitos, tá? Essa tabela nós já vimos aí na aula teórica e existe aqui uma instrução de como resolver esse exercício que vocês devem ter lido, tá? E eu não vou relê-la aqui, tá? Vocês já devem conhecer essas instruções. Eu vou direto lá para a parte dos cálculos, tá? Que fica aqui no verso, tá? Então nós temos aqui, então eu me confundi aqui, que o título da folha seria quadro do medidor, eu risquei e coloquei quadro de distribuição. Na verdade aqui nós estamos nesse ponto, nessa barrinha, afirmando que aqui nós temos o quadro do medidor, tá? E do quadro do medidor nós temos que ir para o quadro de distribuição, tá? Então aqui do quadro do medidor, tá? A gente tem que imaginar que nós estamos saindo com o neutro, tá? Tá, e estamos conectando aqui na barra de neutro. Também lá do quadro do medidor nós saímos com as três fases, tá? As fases, eu vou colocar todas a mesma cor aqui, ó. A fase A, a fase B e a fase C, ok? Tá? E também o nosso aterramento, tá? Conforme o tipo de concessionária, ele pode ser feito a partir do próprio quadro de distribuição ou pode vir do quadro medidor. Vamos sair aqui do quadro medidor também com fio terra, ok? Então vamos passar aqui pelo lado para dar uma organizada, que vai ter um volume grande aqui de fiação. Então aqui nós temos, vou repassar por cima aqui para ficar um pouquinho mais grosso, o aterramento, tá? Agora vamos para o cálculo aqui das correntes de cada um dos circuitos. Eu vou escrever ao lado aqui, ó, tá? Então nós temos aqui no circuito de iluminação uma potência de 600 VA. Essa potência de 600 VA, para chegar à corrente, basta que a gente divida 600 por 220. Nós vamos ter 2,72 amperes, tá? Aqui eu vou anotar na cor preta, então eu vou anotar aqui do lado. 2,72 amperes. Para 2000, para as tomadas ali de uso geral de 2000, nós temos 2000 dividido por 220, nós temos 9,09 amperes. Vou botar aqui 9,1 amperes, tá? Para iluminação, 2400 volt-ampere. Dividido por 220 volts, nós vamos ter 10,9 amperes. Para a torneira elétrica, 4.400 watt, fator de potência a gente sempre trata igual a 1 para a torneira elétrica para chuveiro. Nós vamos ter aqui 20 amperes. Tá? Vamos lá para o outro lado. Aqui mais um circuito de iluminação, 1.200 volt-ampere. 1.200 volt-ampere dividido por 2, vai dar metade disso aqui, dividido por 2, 5,45 amperes, tá? Chuveiro 8.800 watt, dividido por 220, nós teremos 40 amperes. Outro circuito de iluminação de 1.000 volt-ampere, 1.000 dividido por 220, 4,54 amperes. Tomadas totalizando 3.600 volt-ampere dividido por 220 vai ser igual a 16,36 amperes, ok? Então nós já calculamos aqui como de uma vez só todas as correntes aqui desses circuitos aqui, tá? Agora a gente vai ter que definir aqui para poder utilizar a tabela, tá? Quantos circuitos nós temos por eletroduto, tá? Então aqui de cara a gente é só pegar aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3 circuitos saindo por esse eletroduto. Então a gente pode considerar aqui para esse e para esse circuito nós temos 3. Então eu vou colocar aqui dentro de colchetes aqui 3 circuitos e aqui também 3 circuitos, tá? Para esse aqui de iluminação e a torneira nós temos 2. Ok? E para esses outros aqui nós temos 4. Fechou? Então agora com essas informações aqui nós já conseguimos consultar a tabela, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma corrente de 2,72 amperes
agrupar em 3 circuitos, tá? Qual é a seção dessa fiação? Vamos lá buscar. Ó, uma corrente, nós temos 3 circuitos aqui, então a gente entra nessa coluna, a corrente imediatamente acima de 2,72 são 10 amperes, tá? Então automaticamente nós temos uma seção de 1,5. É possível usar a seção de 1,5 para iluminação? Sim. Então a seção de iluminação para esse circuito será 1,5 milímetros quadrados, tá? Então eu vou anotar aqui em cima, ó, 1,5 milímetros quadrados, tá? Aqui para essas tomadas 9.1, 3 circuitos agrupados. Vamos lá. 3 circuitos agrupados, imediatamente acima de 9.1 são 10 amperes, então nós temos 1.5 milímetros quadrados. É possível utilizar 1.5 milímetros quadrados para tomadas do geral? Não. Então usamos 2.5, tá? O disjuntor vai ser de 10, tá? E a fiação vai ser de 2.5, tá? Até eu vou anotar aqui, ó. Aqui a seção, a corrente do disjuntor aqui para iluminação vai ser de 10 amperes, tá? A seção de 2,5, botar um 10 A de amperes aqui. Aqui para essas tomadas de uso geral nós teremos 2,5 milímetros quadrados, tá? E disjuntor de 10 amperes, ok? Agora vamos aqui, nós temos 2 circuitos agrupados para ambos os casos, tá? Um com uma corrente de 10.9 e outro de 20, tá? Então vamos lá para a tabela. Ó, corrente imediatamente acima de 10.9 é 15. Então nós temos aqui 15, uma seção de 2,5, ok? Então aqui nós já definimos de uma vez só o disjuntor e a seção da fiação, tá? Então nós temos aqui 2,5 milímetros quadrados e disjuntor de 15 amperes, ok? Torneira elétrica com 20 amperes e 2 circuitos agrupados, tá? Então nós temos aqui 2 circuitos agrupados por eletroduto. Temos a corrente imediatamente acima de 20 a 25, a seção da fiação indicada de 4, tá? Então temos aqui 4 milímetros quadrados, disjuntor de 25 amperes, tá? Agora continuamos do outro lado lá. 4 circuitos agrupados, tá? Uma corrente de 5,45 amperes para iluminação. Tá, 4 circuitos agrupados, 5,45, então acaba entrando aqui na primeira linha. E a seção da fiação de 1,5. É possível para iluminação? Sim. Então já matamos a charada. Então aqui a gente vai ter uma seção de 1,5 milímetros quadrados, tá? E um disjuntor de 10 amperes. Aqui para esse chuveiro, 40 amperes e 4 circuitos agrupados. Aqui a gente vai ter em função do agrupamento de circuitos, vai ter um aumento considerável aqui da seção. Vamos lá. Aqui, ó, vamos procurar a corrente imediatamente acima de 40 ou 40. Temos aqui, ó, 40 amperes exatamente. A seção da fiação vai ser de absurdos 16 milímetros quadrados, tá? Então vamos lá. Esse primeiro exercício, naturalmente, na realidade, teria um eletroduto dedicado. Então nós temos aqui, ó, um disjuntor, a seção da fiação de 16 milímetros quadrados para um disjuntor de 40 amperes, ok? Agora a iluminação aqui, ó, essa iluminação ela está numa condição análoga à primeira lá. Então vai ser suficiente uma seção de 1,5 milímetros quadrados e disjuntor de 10 amperes, tá? Tomadas de uso geral 16,36 amperes, vamos lá. Aqui, ó, a corrente imediatamente acima de 16,36 é 20, tá? 20 para 4 circuitos, nós teremos uma seção de fiação de 4 milímetros quadrados. Então aqui nós teremos 4 milímetros quadrados, a corrente do disjuntor é de, é de 20 amperes. Fechou? Então aqui nós já temos aí dimensionadas a seção da fiação e a corrente do disjuntor, tá? Agora falta definir se nós vamos usar apenas disjuntor termomagnético ou disjuntor termomagnético e interruptor diferencial residual, tá? Então é simples aqui, quando nós tivermos iluminação, apenas um disjuntor termomagnético é suficiente, tá? Então a gente vai representar aqui, vou representar na sequência, tá? Os disjuntores aqui. Então aqui nós teremos um disjuntor aqui de 10 amperes, tá? Para o circuito de iluminação. Para o circuito de tomadas
para esse circuito aqui de tomadas, nós teremos que utilizar um IDR e um disjuntor. Então a gente vai representar no mesmo formato lá do primeiro. A corrente dele nós já vimos que é de 10 amperes, tá? Aqui nós temos um outro de iluminação, tá? Com um disjuntor de 15 amperes, tá? Uma torneira elétrica com um disjuntor aqui de 25 amperes e um IDR agregado aqui. Peço desculpas aqui, eu não coloquei IDR, tá? Vamos lá para o outro lado agora. Nesse outro lado nós teremos inicialmente uma iluminação. É suficiente um disjuntor termomagnético de 10 amperes. Um circuito de chuveiro, que vai ser necessário um IDR mais um disjuntor termomagnético de 40 amperes, tá? Um outro circuito de iluminação também de 10 amperes, tá? E um circuito aqui de tomadas que a gente vai utilizar um IDR, tá? E um disjuntor aqui de 20 amperes, ok? Vamos então agora à passagem da fiação aqui, tá? Vamos tentar fazer aqui uma coisa um pouco organizada, tá? Então a gente vai vir aqui da barra de neutro, até vou passar uma caneta azul em cima aqui para dizer que é o neutro. E aqui em cima da barra de terra eu vou pintar ela de verde aqui. Nosso verde não está muito legal, mas vamos representar assim, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro passar o neutro para todos os circuitos aqui, tá? Então nesse primeiro circuito aqui, a gente vai com o neutro. O primeiro circuito é o do ar-condicionado, o segundo é de iluminação. Então a gente vai sair aqui da barra de neutro, tá? Com o fio neutro. E vai para onde? Vai direto para a carga. Ok? Para esse segundo circuito nós temos que passar antes pelo IDR. Então a gente vai sair aqui da barra. Vem aqui para o IDR e vai para a carga. Ok? Terceiro circuito, iluminação, vai direto para a carga. Quarto circuito aqui, torneira elétrica, tem que passar pelo IDR. E vai lá para a carga, ok? Agora vamos para os demais aqui, ó. Vamos ter que sair aqui com o neutro e vir aqui para esse circuito de iluminação. Não passa pelo disjuntor, tá? Que é um disjuntor termomagnético. Então vamos sair por aqui. Iluminação. O outro aqui tem que passar pelo IDR. Então viemos por aqui. Eu vou descer aqui. E vamos lá para o chuveiro. O próximo é um circuito de iluminação. Vem por aqui. Vai direto para a iluminação, tá? E o último aqui, a gente vai passar o neutro. Nós temos que passar pelo IDR e dele vamos para as tomadas, ok? Ó, já está bem poluído o nosso desenho, mas vamos continuar, tá? Vamos lá. Agora nós temos aqui Vamos passar agora o fio fase aqui, tá? Eu não vou fazer essa passagem aqui para não ficar muito poluído o desenho, tá? Eu vou sair direto aqui, considerar que a fase está vindo direto por aqui, tá? E como se fosse um disjuntor residual, não como se fosse um IDR mais um disjuntor termomagnético, tá? Para facilitar aqui a nossa representação e ficar menos poluído o desenho. Então vamos pegar aqui a cor aqui laranja dessa caneta multicolorida e vamos sair direto do disjuntor aqui e vamos lá para a nossa iluminação, tá? Então vamos sair direto aqui. Eu vou apresentar um negócio assim achurado, meio riscadinho assim, para ficar melhor de ver as diferenças aqui, tá? Aqui é a mesma coisa
para a tomada. Esse disjuntor termomagnético, nós vamos sair dele e vamos para o circuito de iluminação. Desse IDR nós vamos sair direto para a torneira elétrica, tá? Aqui nós vamos para o circuito de iluminação de 1200. Aqui nós vamos para o circuito do chuveiro de 40. Aqui nós vamos para... eu vou representar por fora aqui para não poluir tanto. Aqui para o circuito de iluminação. E esse IDR aqui ele vai para o último circuito de tomadas, tá? Então nós temos passadas aqui os nêutrons e as fases, tá? Falta agora o terra para os circuitos de tomada. Então vamos lá. Vamos começar trazendo terra para o circuito de tomadas lá de cima. Eu vou fazer alguma coisa aqui por cima, ó. Então vou levar aqui por aqui e vamos levar lá para o circuito de tomadas, ok? Porque iluminação não precisa. Agora nós temos que passar esses dois de baixo. Um vem por aqui. Tá ruim essa caneta. Tá. Opa, perdão, eu passei pela iluminação, não precisava, só passar para a torneira elétrica, tá? Ficou meio bagunçado ali, mas peço desculpas. Tá? Agora falta passar aterramento para o chuveiro e para as tomadas ali em cima. Então vou passar aqui por trás, ó. Eu vou trazer por aqui já. E o outro eu vou trazer aqui por baixo para não ficar tão poluído, tá? Então nós já passamos aí fase neutro e terra, tá? Para os circuitos de iluminação apenas fase neutro. Observem aí a bagunça que está visualmente falando, tá? E falta um detalhe ainda, nós temos 3 fases, temos que distribuir a carga entre elas, tá? Então vamos fazer aqui vamos fazer uma soma aqui, tá? Das correntes dos disjuntores aqui, tá? Nós teremos o que? 15 com 10, 25, 35, 50, 75, 85, 125, 135 e 155. Então a gente vai ter que ter mais ou menos 50 amperes para cada fase aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Nós já temos 15 amperes conectados nessa primeira fase, tá? Então falta a gente conectar aqui, vamos conectar esse disjuntor aqui do chuveiro, tá? De 40 para fechar aqui os 55 amperes, tá? Então vamos ligar esse disjuntor aqui na primeira fase. Então vou botar um pulinho aqui, ó. Então nós temos aqui a primeira fase, já está devidamente aí carregada, tá? Agora vamos para essa segunda fase. Vamos conectar esse aqui de 10 amperes mais esse outro aqui de 10 amperes, nós temos 20, mais esse aqui de 15 amperes, nós temos 35. E vamos conectar mais um aqui de 20 amperes, tá? Pronto, nós temos 55. E agora as demais que sobraram, tá? Nós teremos um de 25 aqui, mais um de 10 aqui, isso aqui vai totalizar aí 35, mais um de 10, 45, tá? Então nós temos, vou botar aqui ó, as fases A, B e C, tá? Nós temos aqui a fase A, nós colocamos 55 amperes, a fase B colocamos 55 amperes e a fase C colocamos 45 amperes, tá? Nessa distribuição de cargas, tá? Isso é importante quando vocês forem fazer uma distribuição, é mais ou menos isso que o projetista faz na hora de distribuir as cargas, tá? Então aqui nós encerramos esse exercício, tá? Ele é um exercício aí bem com um apelo bastante didático, para que vocês aí fixem esse conteúdo de dimensionamento, aí, utilizando a tabela de dimensionamento de circuitos agrupados, disjuntores e seção de fiação. Até a próxima.